Bom dia, turminha do segundo AB. Nós vamos estudar hoje a chamada Lei de Hess. Refere-se à aula 18, última aula da apostila 5, da página 235. Tá ok? Bom, a Lei de Hess é assim. A gente usa para determinar o ΔH de uma reação química. Nós já vimos que nós podemos determinar esse ΔH usando as entalpias de formação. Então, nós usávamos aquela formulazinha. ΔH é igual a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Tá? Guardem isso. Quando me dão entalpia de formação, eu uso a fórmula. Tá? Para não esquecer, formação, fórmula. Agora, quando me dão reações químicas, eu uso a lei de Hess. Então é assim, na lei de Hess são dadas duas reações, 3, 4, 5 reações químicas, e com os valores da variação da entalpia conhecidos, e me pede o ΔH de uma reação problema. Então, olha o que nós vamos fazer. Eu já coloquei aqui o probleminha. Então, me dão essas 3 reações químicas e a reação problema que eu quero calcular o ΔH é essa reação aqui. Então, vamos ver como nós fazemos. Eu sempre vou partir da reação problema. O que eu preciso, né? Então, é assim. Aqui no caso, eu preciso de 2 mols de carbono como reagente, ou seja, do lado de cá da seta. A reação que me fornece isso daqui é essa segunda reação aqui. Veja, para calcular o ΔH eu vou ter que usar as 3 reações, tá bom? Muito bem, essa me fornece, olha, o carbono aqui, tá bom? Então veja que esse carbono está do lado certo, do lado dos reagentes. Só que só tem 1 mol de carbono. Eu preciso de 2. Então o que eu tenho que fazer com essa equaçãozinha aqui? Multiplicar por 2, para que eu tenha 2 de carbono aqui. Mas quando eu multiplico por 2, eu tenho que multiplicar toda a equação por 2. Tá? Então fica 2 de carbono, 2 do gás oxigênio, dando 2 de CO2. Essa reação aqui, usando 1 mol de carbono, libera 94,5 quilocalorias. Mas quando eu multipliquei a equação por 2, aqui também eu tenho que multiplicar por 2. Então, ΔH para 2 mols de carbono seria igual a menos 188,1 quilocalorias. Então, essa reação nós não vamos mais usar. Outra coisa que eu preciso são 3 mols do gás hidrogênio, do lado de cada equação, como reagente. A equação que me fornece isso é essa equaçãozinha aqui, olha. O hidrogênio do lado dos reagentes, como eu quero. Só que eu preciso 3 mols. A reação só está me dando 1 mol. Então eu tenho que fazer o quê? Multiplicar por 3. Então, tudo multiplicadinho por 3. 3 de H2 mais 3 meios de O2, dando 3 de H2O. Mesma coisa, quando eu multipliquei a equação por 3, o ΔH dela também vai ser multiplicada por 3. Se eu fizer essa continha, vai dar menos 204,96 quilocalorias.
Então, esta daqui eu não vou usar mais. Agora vamos ver. O oxigênio eu não mexo, tá? Porque o oxigênio aparece em várias equações. Então vamos ver o outro. O que mais eu preciso? Eu preciso desse C2H6O, que é o etanol. Só que tem um detalhe, eu preciso um mol. Tá correto, aqui tem um mol. Não preciso multiplicar por nada. Mas está do lado errado. Eu preciso do etanol como produto, depois da seta. Aqui foi me dado como reagente. Então o que nós temos que fazer? Inverter essa equação. Então ficaria assim, 2 de CO2 mais 3 de água, dando C2H6O mais 3 de O2. Como eu inverti, eu não precisei multiplicar por nada, eu só inverti a equação. Eu vou ter que inverter o sinal também. Então, a reação, que nesse sentido aqui é exotérmica, no sentido inverso ela é endotérmica. Então, vai ficar mais 326,71 quilocalorias. E essa equação eu não vou usar. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que somar essas três equações, que aqui eu fiz em vermelho, e somando as três tem que dar essa equaçãozinha aqui. Se der essa equação é porque eu fiz tudo certinho. Então basta somar algebricamente o valor dos ΔH aqui, das equaçõezinhas que eu já acertei, né? Então vamos ver. Tudo que tiver de um lado da seta, eu posso cancelar com o que está do outro lado da seta. Então olha aqui. Aqui eu tenho 2 de gás carbônico desse lado da seta, reagente. E aqui ele está como produto. Eu posso cancelar. Que mais eu posso cancelar? Então vamos ver. Água, eu tenho 3 de água aqui, desse lado da seta, e 3 de água do outro lado da seta. Que mais que eu posso cancelar aqui? O oxigênio. Então vamos ver. Desse lado eu tenho 2 mols de oxigênio e aqui 1,5 mol. 3 dividido por 2 dá 1,5. Então eu tenho 3 mols e meio. E aqui eu tenho 3. Se eu cancelar aqui, portanto, eu vou ficar o quê? Eu vou cancelar aqui também e vou ficar com meio de oxigênio. Agora nós cancelamos tudo, vamos somar para ver se eu obtive essa equação aqui, problema. Lá vai. O que sobrou desse lado da seta aqui em vermelho? Sobrou 2 de carbono, estão aqui. Que mais sobrou? 3 de hidrogênio, aqui. Meio de oxigênio, aqui. E desse outro lado sobrou só o quê? C2H6O. Está perfeito o que nós fizemos. Então só não esqueçam, eu tenho que partir da equação problema e verificar as quantidades necessárias e se estão do lado certo. Quando eu multiplico a equação por 2, por 3, não esquecer de multiplicar o ΔH também. E se eu precisar inverter a equação, eu não posso esquecer de trocar o sinal. Então agora basta somar, já está certinha a equação, basta eu somar o quê? Algebricamente esses numerozinhos aqui. Mais 326,71, menos 188,1, menos 204,96. Se vocês fizerem a continha direitinho, vai dar 60
menos 66,35 quilocalorias. Pronto. Achei o ΔH da equação problema. É isso a lei de Hess. Então, ao invés de nós aplicarmos aquela fórmula ΔH igual a entalpia do produto menos a entalpia do reagente, quando a gente tem as entalpias de formação, nós vamos arrumar as equações de tal modo que eu obtenha a equação problema. Combinado? Ô, Tchulinha, é assim. Então agora vamos fazer os exercícios da página 236 da apostila. Então, a primeira questão é assim. As equações a seguir representam a formação de água líquida e gasosa a partir das substâncias simples, hidrogênio e oxigênio. Bom, ele dá aqui as duas equações. Em A ele fala assim: escreva a equação química que representa a vaporização de 1 mol de água líquida. Vaporizar é passar do estado líquido para o estado de vapor. Então a gente pode escrever assim, olha, H2O com L aqui, líquido, dando H2O gasoso, ou seja, na forma de vapor. Pode colocar G ou V, tanto faz, na forma de vapor. Então, água líquida passando para o estado de vapor. Isso é vaporização, tá? Bom, B. A vaporização da água é um processo endotérmico ou exotérmico? Justifique sua resposta. Então é lógico, para eu transformar água líquida em vapor de água, estado gasoso, eu não tenho que aquecer a água, ela tem que ferver. Eu estou fornecendo energia. Se eu estou fornecendo energia, o que acontece? A água líquida está absorvendo essa energia. Portanto, a absorção, a reação é endotérmica. E justamente por isso, né? Porque ele pede para justificar, então porque a gente está aquecendo a água líquida para ela se transformar em vapor. Pronto, então é isso, tá ok? Agora, no C, ele fala assim: a partir das equações do enunciado, calcule o ΔH da reação do item A. Então, o que nós fizemos pela lei de Hess. Então, vamos colocar as equações dadas. Então, ele coloca H2 gás mais O2 gás, dando H2O líquido. O ΔH vale menos 286 quilojoules. E o outro, a outra equaçãozinha, H2 gás mais O2 gás, dando o H2O gasoso, vapor, né?
Vamos colocar G aqui, ele deu como gasoso, mas é vapor de água. E o ΔH aqui igual a menos 282 kJ. Primeiro, vamos fazer só uma correção aqui, que esqueceram de balancear essa equaçãozinha, tá? Então vamos balancear. Olha aqui, H2, aqui eu só preciso de um oxigênio. 1 e divido por 2. Aqui a mesma coisa, só preciso de um oxigênio. Coloco o que está do outro lado e divido pelo índice, tá? Então ficou faltando esse balanceamento aí, tá bom? E o que ele quer no final? Ele quer no final a reação que nós fizemos aqui. Água líquida originando água no estado gasoso, vapor de água. E é aqui que ele quer o ΔH. Então vamos fazer o que nós fizemos da outra vez? Então vamos lá. Bom, primeiro, água líquida, olha a água líquida, 1 mol eu quero, a equação que me fornece a água líquida é essa equaçãozinha aqui, ó. Me fornece a água no estado líquido. Está na quantidade certa? Está, 1 mol. Mas está do lado certo? Não. Então eu vou ter que inverter essa equação. Portanto, vamos escrever a equação de lá para cá. H2O líquido originando H2 gás mais meio de O2. Como eu inverti a equação, eu não posso esquecer de fazer o que com o sinal? Trocar o sinal. Então eu escrevi a equação invertida. Portanto, se a equação ela é endotérmica num sentido, é exotérmica no outro. Ou, no caso aqui, exotérmica no sentido, endotérmica do outro sentido. Portanto, mais 286 kJ, vamos desprezar essa equaçãozinha, que ela já foi arrumadinha. Bom, depois eu quero a água no estado gasoso. Eu quero 1 mol de água no estado gasoso, aqui eu tenho 1 mol no estado gasoso, e percebam, está na quantidade certa e do lado certo. Então, nessa equação aqui eu não preciso mexer. Portanto, basta eu somar algebricamente isso daqui, mais 286 menos 282, que vai me dar 4 kJ. Mais 4 kJ. Esse mais a gente tem que colocar representando uma reação endotérmica. Então perceberam o mecanismo da lei de Hess? Nós temos sempre que partir da equação problema, e as equações dadas nós vamos multiplicando, invertendo, ou não mexendo, no caso aqui, se ela já estiver correta, e depois eu somo algebricamente. Mais 286 menos 282, o que dá mais 4 kJ. É lógico que nós já havíamos colocado aqui, é uma reação endotérmica, porque a água líquida absorve calor para vaporizar. Legal? Bom, no item D dessa questão, está escrito assim: qual a energia envolvida na vaporização de 180 gramas de água? E ele dá a massa molar da água, 18 gramas por mol. Ou seja, se aqui eu tenho 1 mol de água, eu tenho, na verdade,
18 gramas de água. Massa molar, não são 18 gramas por mol? Então, ao invés de escrever 1 mol, eu escrevo 18 gramas, massa molar. 18 gramas de água, para vaporizar, absorve esta quantidade de energia, 4 kJ. Olha a pergunta que ele está fazendo. E para vaporizar 180 gramas de água, qual a energia necessária? Absorver quanto de energia? Bom, não precisa nem fazer a continha, né? 18 gramas, 4 kJ, 180 gramas, 40 kJ. Mas vamos fazer a nossa regrinha de 3. Então vai ficar que x é igual 180 vezes 4 dividido por 18, que vai dar 40 kJ. Então a energia necessária para vaporizar 180 gramas de água é essa energia aqui, 40 kJ. Então não esqueçam, hein? Se ele tivesse perguntado aqui para vaporizar, por exemplo, 180 mols de água, eu deixaria 1 mol mesmo aqui. Mas como ele falou em 180 gramas de água, eu tive que transformar esse 1 mol em gramas, usando a massa molar, que diz que a massa molar da água, 18 gramas por mol. 1 mol, 18 gramas. Absorve essa quantidade de energia, 180 gramas, X. Combinado? Bom, a segunda questão. O besouro bombardeiro é um inseto que se defende de seus predadores de um modo muito peculiar. Ele lança um jato de água aquecida sobre eles. Num compartimento do organismo do besouro, ocorre uma mistura de 2 soluções aquosas, uma de hidroquinona, composto orgânico de fórmula C6H4, ou H 2 vezes, né? E outra de peróxido de hidrogênio, que é o H2O2. Essa mistura, na presença de uma enzima, origina uma reação muito rápida, dada pela equação a seguir. Então ele dá a equação aqui da produção de água quente aqui pelo besouro. Devido ao calor liberado pela reação, a água se aquece, sendo posteriormente expelida pelo besouro. Considerando as semi-reações a seguir, qual o calor envolvido, ele quer o ΔH, na reação que ocorre no organismo do besouro? Então, lei de Hess. Percebam que ele dá essas 3 semi-reações aqui e pede essa daqui, do aquecimento da água. O ΔH ele está pedindo. Então, é lógico, a pergunta que eu faria para vocês é: será que essa reação vai ser endotérmica ou exotérmica? É lógico que, sem fazer os cálculos, eu já sei que vai ser exotérmica. Por quê? Porque está liberando calor para aquecer a água. Então, é uma reação exotérmica, vai ter que dar negativo aqui, tá bom? Então, vamos arrumar essas 3 semi-reações de acordo com a equação dada. Então, vamos lá. Primeiro, eu não coloquei que aqui é aquoso, líquido, gasoso, porque senão não teria espaço para escrever. E nem escrevi quilojoules por mol. Mas vocês têm, a apostila é o exercício que está aí. Bom, então vamos ver. Eu preciso do C6, água H4, OH2, 1 mol desse lado da equação, como reagente. A equação que me fornece isto é essa daqui. E a pergunta é: eu preciso mexer nessa equação? Não. Eu quero 1 mol. Desse lado da equação, como reagente, portanto, desse lado da equação. Perfeito. Vamos ver o próximo. Sempre eu parto da equação problema.
eu preciso de H2O2. Quem me fornece esse H2O2 é a segunda semi-reação. Olha aqui. Mas a pergunta é, está na quantidade certa? Está. Eu preciso 1 mol aqui, aqui tem 1 mol. Mas está do lado certo? Não. Então eu vou precisar inverter essa equação. Então vamos escrevê-la invertida. H2O2, originando o H2O mais meio de O2. Eu só inverti. Mas ao inverter a equação, eu tenho que fazer o quê? Trocar o sinal do ΔH. Se a reação é endotérmica no sentido inverso ela é exotérmica. Então não vou precisar mais dessa daqui. Eu vou precisar daquela que eu arrumei, né? Qual outra coisa que eu preciso? C6H4O2, que já está aqui, olha, no lugar certo, do lado certo. Eu já inclusive mexi nessa equaçãozinha aqui. E preciso de 2 de água. 2 de água, tomem cuidado, porque o aluno desavisado ele vai falar, opa, então eu tenho que multiplicar aqui por 2. Não. Quando eu inverter essa equaçãozinha aqui, essa água vai ficar desse lado. E aqui já tem 1 de água. Com outro de água já são 2 de água. Então não precisa multiplicar nada. Basta inverter menos meio de O2 mais H2, dando H2O. Só inverter a equação. O que eu tenho que fazer com ΔH? Trocar o sinal. Menos 286 kJ. Não vamos precisar mais. Então agora eu tenho que somar essas equações aqui e tem que me dar essa equação aqui. Para isso, vamos cancelar. Então, vamos ver aqui o que eu poderia cancelar. Então lá vai. C6H4OH2 não tem nenhum desse lado, aqui não tem nenhum desse lado. H2O2 também não tem nada daquele lado para eu cancelar. Tem aqui meio do gás oxigênio e o H2 aqui, que também não dá para cancelar. Cadê o outro H2? Espera só um minutinho que tinha outro H2 aqui. Sumiu. Espera aí que eu copiei errado alguma coisa. Espera um minutinho só. Espera aí só um minutinho. Eu iria ficar procurando esse H2 uns 3 dias mais ou menos, porque esqueci de copiar aqui, ó. Aqui é mais H2. Agora sim. E ΔH aqui, que nós não precisamos mexer, mais 177 kJ. Agora sim. Então vamos lá ver. Então lá vai. Nós cancelamos, primeiro, então vamos ver, meio de oxigênio desse lado da seta, com meio de oxigênio do outro lado da seta. E outra coisa que nós vamos calcular, que eu estava procurando, é esse H2 com esse H2 aqui. Esse do lado de cada seta e esse outro do outro lado da seta. Se nós somarmos agora o que sobrou, tem que dar essa equação. Então, desse lado sobrou C6H4OH2 e mais o H2O2. Pronto. E desse outro lado, C6H4O2 e 2 de água. Olha, um de água aqui, com mais um de água aqui. Desavisado, se vocês tivessem multiplicado aqui por 2, eu ficaria com 3 de água desse lado. Vocês veriam que alguma coisa saiu errada, né? Então, olha lá, 2 de água, perfeito. Então, agora basta a gente somar algebricamente isso daqui.
mais 177, menos 95, menos 286. Se vocês fizerem essa continha aqui, vai dar que ΔH, eu vou colocar esse ΔH um pouquinho para cima, senão não cabe, menos 204 quilojoules. Então, percebam que nós já havíamos falado isso. É uma reação que libera energia, energia suficiente para aquecer a água. Tá legal? Então é isso daí. Graças a Deus terminamos a apostila. Vocês não receberam às 6, mas eu recebi. Então nós vamos continuar nos próximos dias. Tá bom? Tchau. Bom, essa aula de hoje, eu tive como auxiliar minha uma pessoinha chamada Niméria, que eu vou apresentar para vocês, tá bom? Tá aqui. Essa é a Niméria. Niméria, a classe Niméria. Olha lá, a minha produtora.